Tá? E a gente vai começar falando um pouco lá do Big Bang, essa explosão que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás, aonde começaram a se formar as subpartículas. Então, microsegundos depois dessa explosão, surgiram os prótons, os nêutrons, os elétrons, os fótons, tá? Então, hoje nós sabemos que prótons, nêutrons, elétrons, fótons existem em tudo, principalmente os fótons, tá? A gente vai falar muito sobre fótons, eles existem em tudo que você possa imaginar, tá? Então aqui está a foto do Big Bang, então quando houve a explosão inicial, microsegundos depois, né? Então surgiu aquela poeira de prótons, elétrons, nêutrons e fótons, e desde lá o universo ele vem expandindo. Então, levando em consideração o movimento de rotação da Terra, de translação, a velocidade das galáxias, a velocidade do universo, nós estamos hoje a 1 milhão de quilômetros por hora, que dá aproximadamente 15 mil quilômetros por segundo. Então, a impressão que a gente tem, né, a percepção sensorial que a gente tem é que a gente está parado e o universo continua em expansão. E naquela época, o primeiro átomo que surgiu foi o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples e mais abundante que existe, né? Estima-se que hoje tem 75% de átomos de hidrogênio no mundo. E com toda aquela poeira cósmica que existiu e levando em consideração, né, o número atômico, a carga do átomo, né, os elétrons negativo, prótons positivo, e foram juntando muitos átomos de hidrogênio, gerando uma pressão muito grande. E aí houve uma explosão e surgiram os átomos de hélio. E 200 bilhões de anos atrás surgiram as estrelas, as galáxias. E só para você ter uma ideia, hoje existem 200 bilhões de galáxias. E uma delas é a nossa, a Via Láctea. E a Via Láctea, ela tem 100 bilhões de estrelas. E uma dessas estrelas é o Sol. E aí, com a explosão das estrelas, foram surgindo mais átomos. E aí, com a explosão das estrelas supernovas, surgiram os átomos, os elementos mais pesados, né, da tabela periódica. E aí surgiram todos os elementos da tabela periódica. E aí, há 4,5 bilhões de anos, surgiram os planetas, surgiu a Lua e as espécies. E hoje nós temos 30 milhões de espécies. E dentro desses 30 milhões de espécies, 3 milhões são classificadas. E uma dessas espécies é a nossa, a Homo sapiens. E a Terra tem 7 bilhões de indivíduos. E desses 7 bilhões de indivíduos, um deles é você. E a ciência, através da física clássica, veio buscar entender e descrever os fenômenos que ocorrem na natureza. Então a física clássica, ela cuida de tudo que é maior que o átomo. E já a física quântica, ela cuida de tudo que é menor que o átomo. Então a física quântica, ela veio para explicar muitas coisas que eram tidas como os mistérios, coisas do além, que não eram entendidas. Então ela veio para complementar a física clássica. E aqui eu trouxe os pais da física quântica, para que você possa, se você quiser se aprofundar mais depois a respeito de física quântica, você possa buscar, né, esses, podemos dizer, pais, né? Temos aí o Max Planck, o Albert Einstein, tem Niels Bohr, enfim, tem vários aí que podem estar trazendo muito conhecimento caso haja necessidade de se aprofundar. Imagine se você pudesse olhar para dentro de você e fosse penetrando até chegar no átomo. Dentro do átomo você encontraria o núcleo com prótons e nêutrons, os prótons positivos, nêutrons negativos. E na eletrosfera você encontraria os elétrons de carga elétrica negativa. E se você fosse além dos prótons e nêutrons, você encontraria quartens. E se você fosse além dos elétrons, você encontraria pósitrons. Então, um quantum se refere à menor quantidade de energia presente nos processos físicos. E o quantum ele é igual à luz e ele é igual a fótons. Então, tudo é feito de quantum, de luz, de fótons. Nos aceleradores de partícula,
quando as partículas elas são quebradas, o que sobra disso são quantum, são fótons. Então qualquer partícula emite fótons quando ela é destruída numa colisão com outra partícula. Einstein já dizia que ao quadrado da velocidade da luz, a massa tende a transformar-se em energia. E a consequência disso é a dualidade da onda-partícula. Max Planck diz que a energia tem uma estrutura descontínua, constituindo de pacotes bem definidos de quanta, e que a luz consiste de fótons em sua dualidade de onda e partícula. Então a luz, o fóton, ele tem uma natureza dual em escala microscópica, né? Então ele possui tanto características de partícula quanto de onda. E agora eu quero mostrar para você o experimento da dupla fenda, por mais que você já tenha assistido, tá? Eu gostaria que você assistisse novamente. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa.
Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Esse experimento ele traz muita informação para nós. Então ele mostra que a partícula, que é a luz, que é o elétron, pode se comportar como uma partícula ou como uma onda. E quem determina isso é o observador. Então, nós temos várias possibilidades. É uma onda. E quando nós fazemos a escolha, se torna uma partícula. E essa partícula é que irá materializar aquele nosso desejo, aquela nossa escolha. Então, muitas vezes, nós podemos fazer uma escolha negativa, que é uma partícula também. Muitas vezes por desconhecimento, por não saber, por não conhecer como que funciona esse mecanismo. Por exemplo, a pessoa que tem uma raiva e mantém aquela raiva, ela fez uma escolha, que é uma partícula, que vai se materializando até gerar um problema, um desconforto, um conflito ou até mesmo uma doença. Tá? Vai gerar o desejo dela, mesmo que seja inconsciente, né? Porque a nossa mente inconsciente, ela não sabe se aquilo que a pessoa está mandando de comando é uma coisa boa ou ruim, ela simplesmente executa, tá? Ela faz acontecer. Então todas as nossas escolhas, elas se tornam uma partícula, seja qual for, negativa ou positiva. Mas enquanto a gente não escolher, é uma onda de possibilidades, é o campo de interferência. Então, se nós não tomarmos atitude na nossa vida, se a gente não mudar, se a gente não fizer um movimento diferente na nossa vida, a gente não faz escolha. E aí a gente fica à mercê da sorte. A gente fica esperando que alguém faça a escolha por nós. E aí não adianta reclamar. Então eu vejo muitas pessoas que não vão para frente na vida, em nada, porque não fazem uma escolha. E quando fazem, muitas vezes elas têm medo, elas têm dúvida, e esses sentimentos eles bloqueiam a manifestação daquela partícula. Eles bloqueiam a manifestação daquele desejo. E a partícula, ela é energia, ela é a luz, é matéria. Então quando a gente pensa, a gente está fazendo a escolha, né? Porque a partícula ela se comunica de uma forma psíquica com o observador. Por isso que é importante cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, porque eles se comunicam com as nossas células através dos biofótons. E quem comprovou isso foi o Dr. Fritz Albert Popp. Então essa minúscula corrente de luz, essa onda eletromagnética de baixíssima amplitude é que faz essa comunicação entre as células. Então quando você faz um floral lá no Potentizer e você toma esse floral, quem faz essa comunicação com as células são os biofótons. Isso vale também para o alimento, quando você come, quando você bebe alguma coisa, quando você toma algum nutracêutico, enfim. Tudo, no final das contas, vai se transformar numa frequência e quem vai transportar a informação para as células são os biofótons. E isso vai para o DNA, pode gerar uma informação epigenética que pode silenciar ou pode acordar um gene. Vai depender se a informação, né, se aquela frequência é negativa ou é positiva. Então, olha a importância disso. Quando uma pessoa fica alimentando um sentimento, uma emoção negativa, ela está emitindo isso para todas as células dela e vai somatizar num ponto mais frágil dela. Aí por isso que muitas pessoas falam, quando uma pessoa fica doente, é genético, a mãe também já tinha, o pai também já tinha, tá? Mas hoje sabe-se que 5% é genético. Os 95% é repetição de padrão, ela está repetindo um padrão que está gerando aquilo, que vai pegar no órgão mais fraco. Por isso entra aí a importância do perdão,
e do amor. A frequência do amor, do perdão, são frequências muito elevadas que neutralizam o gene da doença, que acordam os genes da cura. E hoje a gente já sabe que não é a química dos remédios que abre os receptores, mas sim a frequência que aqueles remédios geram. Então hoje, nós tendo a frequência lá no Potentizer, a gente pode mandar essa frequência para abrir aquele receptor. Por exemplo, esses dias eu estava com muita dor de cabeça, eu peguei o Tylenol, eu coloquei no prato 1 do Potentizer, eu fiz a captura, depois eu coloquei um copo de água no prato 2, liguei os eletrodos na saída do Potentizer, a gente vai ver tudo isso, pode ficar tranquilo. E daí em seguida eu selecionei 15 minutos de tempo e fiquei segurando nos eletrodos, eu fiquei recebendo nos eletrodos a frequência do Tylenol. Então quando passou os 15 minutos, a minha dor de cabeça já tinha ido embora. Eu acho que já nos 5 primeiros minutos ela foi diminuindo e foi embora. Então o átomo, vamos reforçar isso. Então elétrons, prótons e nêutrons. Dentro do núcleo, prótons, cargas positivas, e nêutrons, carga neutra. Fora, na eletrosfera, nós temos os elétrons, carga negativa, tá? Que ficam girando. E esse giro dos elétrons vai gerar uma frequência, uma vibração, e essa vibração vai gerar uma frequência. Tá? Então esse cara aqui, Niels Bohr, ele foi o arquiteto do átomo. Ele quantizou a energia dentro do átomo, explicando o espectro de linha. Então tá aqui, então as linhas. O elétron ele tá aqui numa linha e quando está acabando a energia dele, ele pula de uma órbita para outra e volta com energia. Então não se sabe para onde que ele vai quando ele dá esse salto. Né? Ele salta, ele some de uma órbita e aparece na outra. Isso foi dado o nome de salto quântico. E ele volta com toda a carga. E cada linha dessa, né, esse Niels Bohr, ele quantizou a energia. Então cada linha dessa tem uma energia diferente. E quando ocorre esse salto, o elétron some, não se sabe para onde vai. Muitos dizem que vai para outra dimensão, tem teorias que falam isso, e volta com toda a energia. E aí continua fazendo esse processo de salto todo o tempo. Então o salto quântico é isso, é pular de uma órbita para outra, pular, sumir, some e aparece na outra órbita. E quando você explica para o teu cliente todo esse mecanismo, né, do átomo, dos biofótons, o que acontece com as células, com relação aos pensamentos, sentimentos e emoções dele, ele pode dar um salto quântico, que é girar, fazer com que o elétron gire de outra forma, que ele mude aquela crença que ele tinha, aquele pensamento que ele tinha, aquela raiva que ele tinha, que ele aceite, que ele perdoe. E isso faz toda a diferença na vida dele. Muda, dá um salto quântico, muda de um para outro e aparece com mais energia. Muda, porque ele sai daquela pouca energia que ele tem com aquela situação que ele está vivendo, arrastando há anos, muitas coisas do passado, as pessoas vivem muito o passado, e aí ele volta, ele perdoa, ele solta aquilo, e ele volta com muita energia depois daquilo. E isso é o salto quântico. Isso acontece muito. E acontece muito, às vezes, só de você explicar isso para o teu cliente. Então, as partículas do átomo, elas têm energia e vibram, e essa vibração gera um campo de energia. Então, cada átomo tem um campo de energia. E essa vibração, né, dentro do átomo, ela é organizada e gera uma frequência vibracional, tá? Que é uma informação. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Então o átomo, ele é massa, ele é prótons, ele é nêutrons, ele é elétrons, ele é um campo de energia. São ondas tridimensionais. Então é uma informação, é uma frequência vibracional. Então tudo isso está se falando da mesma coisa. Se eu colocar 2 átomos, eu vou ter uma molécula. Se eu tiver várias moléculas, eu vou ter uma célula. Se eu tiver várias células, eu vou ter um órgão. E os vários órgãos do nosso corpo, então, vão gerar a nossa vibração, a nossa identidade, o nosso número de vibração.
É o que a gente vai ver no Potentizer, como capturar essa frequência vibracional, né? Que é chamada de campo energético, que é chamado de campo de energia, campo sutil, ondas tridimensionais, aura. Então são vários nomes. Campo eletromagnético. Então tem algumas fotos aí mostrando isso. A Terra também tem um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético da Terra também influencia nós seres humanos.